Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos na lição 4. O título é bem impactante, né? O corpo como templo do Espírito Santo. Sim, muito forte. A ideia central que vem lá de 1 Coríntios é essa. Nosso corpo é tipo a morada do Espírito Santo, um presente de Deus. E por causa disso, a gente já não pertence a nós mesmos, sabe? Exato. E a lição mostra como ter essa consciência faz toda a diferença em como a gente vive, né? Com certeza. Muda a perspectiva. Vamos explorar então os 3 pontos que a lição traz. Primeiro, essa ideia do corpo como propriedade e habitação divina. Quer dizer, pertencemos a Deus mesmo. Isso. Totalmente. Depois, a imagem do corpo como tabernáculo, sabe? Como se fôssemos portadores da presença de Deus. Uma figura linda, né? Do Antigo Testamento para nós. E por fim, a parte prática. A responsabilidade de cuidar desse templo. Manter ele em santidade. Fundamental. Ok, vamos lá. Essa ideia de que o corpo físico, esse aqui, é literalmente um santuário. Nossa, é muito poderosa. É demais. E a lição 4 vai fundo nisso. Lembra que fomos comprados, né? 1 Coríntios 6 fala do preço. E selados pelo Espírito, como diz em Efésios. Comprados e selados, quer dizer que somos propriedade dele, né? Exatamente. Propriedade exclusiva de Deus. Corpo, alma e espírito. Inteirinho. Não é só entregar o coração, como às vezes a gente simplifica, sabe? Entendi. É o ser completo. Isso. 1 Tessalonicenses fala de possuir o corpo em santificação e honra. E Pedro fala para sermos santos em todo o nosso proceder. Paulo até meio que cobra os coríntios, né? Não sabeis vós, tipo, como assim vocês não entenderam isso ainda? É verdade. Mostra que essa falta de entendimento trazia problemas para a igreja deles. Sim, levava a imaturidade a pecado. Por isso a necessidade da santificação corporal. É algo real. A lição até toca na questão da modéstia, lembrando como Deus vestiu Adão e Eva lá no Éden. Um padrão de cuidado, né? Que mas interessante essa conexão. E o ponto-chave aqui é, se somos propriedade de Deus, vivemos sobre o domínio dele. O Espírito Santo é o Senhor. Como diz 1 Coríntios 6, o corpo é para o Senhor. Então nossas ações com o corpo importam muito. Demais. Por isso, o pecado contra o corpo, como a imoralidade que Paulo trata ali, ofende diretamente a santidade de Deus que habita em nós. Tem consequências. 1 Coríntios 3 fala sobre destruir o templo. Exato. É sério. Mas, e isso é maravilhoso, tem sempre o caminho do arrependimento. Salmo 32, por exemplo. A confissão sincera traz perdão e restauração. Deus restaura o templo. Amém. E essa ideia da presença dele em nós. A lição usa a figura do tabernáculo. É muito rica essa comparação. Muito. Paulo fala, gememos neste tabernáculo. Pedro fala em deixar este meu tabernáculo. Isso conecta a gente com aquele santuário móvel do Antigo Testamento. Onde Deus disse, me façam um santuário e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25. Puxa, que privilégio! Pensar que o Deus Todo-Poderoso escolhe morar em nós. Nesses vasos de barro, como Paulo diz. Frágeis, né? É incrível. Romanos 8 diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em nós. É a presença dele mesmo. A lição até faz um paralelo interessante da estrutura do tabernáculo, pátio, lugar santo, lugar santíssimo, com a nossa estrutura, corpo, alma, espírito. Sim, sugerindo que Deus quer preencher tudo. Assim como a glória dele encheu o tabernáculo lá em Êxodo 40, Efésios 5 nos chama a sermos cheios do Espírito. É um enchimento completo. E tem um ponto que a lição destaca que eu achei fantástico. O tabernáculo era guiado pela nuvem de Deus, né? Isso. A nuvem guiava o caminho. Êxodo 40 de novo. Isso ensina tanto pra gente hoje. Sobre ser sensível à direção do Espírito Santo, ouvir a voz dele, seguir a nuvem no nosso dia a dia, não sair andando por conta própria. Exato. É muito melhor seguir a nuvem. Êxodo 33 mostra Moisés dizendo que só iria se a presença de Deus fosse com eles. Essa dependência. E como a gente cuida desse templo, na prática então, o que a lição 4 orienta? Olha, ela é bem direta. Começa com um mandamento forte: fugir da prostituição.
1 Coríntios 6. Fugir não é negociar, é correr mesmo. Exatamente. A palavra grega ali, porneia, é bem ampla. Cobre toda a imoralidade sexual fora do casamento. E fugir exige uma ação concreta, sabe? Uma decisão. E como se foge disso hoje em dia? Inclui guardar os olhos, por exemplo. Jó fez um pacto com os olhos dele. Jesus falou que os olhos são a candeia do corpo, o que a gente vê, alimento interior, né? O alerta contra a pornografia, por exemplo, é super atual e necessário. Os efeitos são devastadores. Verdade. Mas não é só fugir do mal, certo? Não mesmo. A lição também fala de ativamente apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça a Deus, em Romanos 6, e como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, lá em Romanos 12. Quer dizer, usar o corpo para fazer o que agrada a Deus. Isso. É com o corpo que a gente pratica as disciplinas espirituais. Ora, jejua, lê a palavra, serve as pessoas. Essas coisas fortalecem nossa comunhão com o Espírito. É Ele quem nos guia em toda a verdade, como Jesus prometeu, e Ele produz o fruto em nós. Gálatas 5, o fruto do Espírito. Exato. E tem mais. A lição também fala do cuidado físico, alimentação equilibrada, descanso. O Salmo 127 diz que Deus dá o sono aos seus amados, né? Exercício físico, usar os recursos de saúde que a gente tem. Como em 3 João 2, que deseja saúde, assim como vai bem a alma. Ou Isaías usando pasta de figos para curar Ezequias. Sim, cuidar do corpo não é vaidade, de jeito nenhum. É mordomia, é administrar bem o templo que Deus nos deu de presente. Então, para a gente fechar, o grande recado da lição 4 é que reconhecer nosso corpo como templo do Espírito Santo é um privilégio gigantesco, é pura graça de Deus. Um presente imerecido. E essa verdade tem que transformar nossa vida na prática, como diz a verdade prática da lição. É amar a Deus com tudo, inclusive com o nosso corpo, como Jesus ensinou lá em Marcos 12. Totalmente. Fica aí uma reflexão pra gente, né? Se a gente realmente encarar nosso corpo assim, não como algo nosso, mas como um santuário vivo que carrega a presença de Deus, como isso pode mudar as coisas mais comuns? O jeito de comer, de descansar, de trabalhar, de se relacionar. Muda tudo, né? Talvez cada ato possa virar uma forma de honrar a Deus nesse templo. É algo para se pensar seriamente.